Você acha que vai melhorar a votação do Lula aí? Acho que sim. Acho que sim. Entendeu? Porque, veja, isso não é uma crítica pessoal ao Freixo, pelo contrário. Né? O Freixo foi uma pessoa de extremo valor e até de muita valentia em enfrentar como ele enfrentou as milícias no Rio de Janeiro. Tá? O problema é o seguinte: o Freixo não tem o talhe de candidato majoritário, não é a primeira candidatura majoritária do Freixo, tá? E não é a primeira vez que o mapa eleitoral dele se desenha com uma expressiva vitória nas áreas de classe média alta, de classe média já nem tão alta da cidade, e é um desastre, né, na região da Penha, na Zona Oeste. Né? Não é só a milícia, não é só o tráfico controlando essas zonas que provoca isso. É uma falta de empatia do morador dessas regiões com Marcelo Freixo, e isso não é um demérito do Freixo, isso é uma característica. Isso é uma característica. Ninguém é obrigado a ter características que o façam empolgar multidões excluídas. Ninguém é obrigado. Isso não é uma coisa que a pessoa escolha, muito menos que a pessoa treine para ser. Não é da natureza do Freixo. O Rodrigo Neves também não é assim. Né? Mas ele opera numa cidade, né, com um perfil de classe média majoritário. Niterói é uma cidade essencialmente de classe média, e ele se desempenhou muito bem, como como Marcelo Freixo se desempenhou bem na Zona Sul e na Zona Norte, ali pela Tijuca, etc., tal, do Rio de Janeiro. Tiveram excelente desempenho os dois nesses locais. Mas se você olhar para São Gonçalo, o Rodrigo Neves também não comoveu ninguém. Se você olhar para a Baixada, muito menos. Então, eu acho que essa explicação do Paes, apesar de fazer sentido, né, porque dois são sempre mais que um, apesar dela fazer sentido, ela é insuficiente para a gente entender o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está carente de lideranças populares. Olha, Gustavo, a minha grande alegria vendo esse ato lá no complexo do Alemão, que o bolsonarismo tentou com seu racismo, com seu segregacionismo com o pobre, caracterizar como um ato de bandido, foi ver aquelas jovens lideranças tomando a frente das coisas e produzindo um ato de extremo sucesso. A esquerda do Rio de Janeiro faz tempo que ela não consegue produzir ou permitir que se produzam líderes nessas áreas periféricas. Nós temos muitos exemplos na história de que isso só foi obtido quando a pessoa, mesmo já sendo uma pessoa de classe média, já tendo estudado, já eventualmente se formado, tem uma origem ali que conhece aquela gente com a pele. Não adianta nada eu ir lá para o Complexo do Alemão. Por mais que eu já tenha até ido fazendo campanha lá nos idos de 1978, ainda em plena ditadura, eu fui escalado. O Brizola tinha entrada forte na periferia do Rio, né? Olha, tinha uma conversa boa. Vou te dar uma informação. Tá? Tinha uma urna em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na eleição do Darcy contra o Moreira Franco, que o Darcy teve todos os votos da urna, todos. A Zona Oeste era a praça forte do Brizola. A Zona Oeste era a região. E, ao contrário, ele perdia aqui em Copacabana, Ipanema, né? Perdia. Porque ele não agradava gregos e goianos. O problema do Freixo é que o Freixo, e com todo merecimento, agrada os goianos, mas os gregos continuam lá na Zona Oeste. Entendeu? Então, eu acho que o desempenho, mas isso é passado, e eu volto a frisar, é sem nenhum demérito para o valor pessoal do Freixo, que é um homem correto, valente, corajoso, porque não é fácil enfrentar o que ele enfrentou, passar a viver quase que como um alvo de balas, por ter enfrentado a milícia no Rio de Janeiro, mas a questão política não foi resolvida. Acho que o Lula vai melhorar no Rio de Janeiro, acho que ele pode praticamente empatar com o Bolsonaro. Há uma mobilização muito grande das pessoas, sabe? Ontem eu estava voltando do banco, tinha ido pagar
um carnê que não entrava aqui na internet, não passava lá o código de barras, e na saída eu estava com um adesivo do Lula colado no peito, e vinha uma senhorinha modesta, já bem de idade, com o rosto marcado pelas rugas, né, da história, e ela veio e segurou na minha mão, Gustavo. Ah, moço, obrigado por você estar ajudando o Lula. Ela não estava falando do blogueiro, nada disso, ela estava falando do cara que estava com adesivo no peito. Eu estou com tanto medo. E aí eu fiz as honras de estilo e procurei injetar confiança nela, etc. Mas esse tipo de coisa, das pessoas te abordando na rua. Porque as pessoas estão com medo de que o Brasil deslize definitivamente para um regime autoritário, ditatorial, antipopular, obscurantista, selvagem, e tudo mais que a gente puder dizer dos riscos que esse homem representa para a nação. Veja, ele ganhou em 2018, mas ainda ganhou com um país estruturado. Agora não. Agora Bolsonaro ganhará com um país com o qual, em relação ao qual ele pode dizer: vocês sabiam que eu ia implantar uma ditadura, o povo votou pela ditadura, o povo votou para me dar todo o poder, o povo votou para me transformar no Deus feito homem na terra. É isso. É isso. Entendeu? Então, acho que as pessoas em 2018 assinaram um vale para o Bolsonaro. Agora elas estão assinando uma procuração, transferindo todos os poderes para ele.